Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática. Estamos aqui no Aprova Mais Enem dos Concursos, iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Não esqueça nossa apostila aqui no QR Code, o link na descrição do vídeo. Certo, turma? Hoje a gente vai falar sobre geometria espacial, né? Um tema aí bastante presente nas provas de todos os concursos, né? Principalmente no que diz respeito a calcular volume e área das figuras espaciais, que são aquelas figuras tridimensionais, turma. Figuras que têm 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Tá? E a gente vai começar falando do prisma. Essa aula é sobre o prisma. Ele é uma figura espacial, né? Por que ela é espacial? Porque você só consegue visualizá-la em todas as suas dimensões se ela estiver no espaço, beleza? Então, nossa figura aqui, que a gente vai dar início aos estudos, é o prisma. Professor, qual é a característica do prisma? Como é que eu reconheço o prisma? Olha, o prisma é uma figura formada, primeiro, por duas bases congruentes. O que é base congruente? Bases iguais. A base da figura, tanto inferior como superior, são formados por polígonos, que são iguais. Por exemplo, no nosso desenho aqui, eu coloquei como base inferior um pentágono, certo? E a base superior, ou face superior, um outro pentágono. Então, uma das formas de você reconhecer um prisma é isso, ele é formado por duas bases, dois polígonos de mesma medida e paralelos entre si. Tá? Eu desenhei aqui um prisma pentagonal, mas esse polígono que faz parte da base inferior e superior pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, inclusive é o polígono da base que dá nome ao prisma. Esse prisma, por exemplo, é um prisma pentagonal. Se a base fosse um hexágono, seria um prisma hexagonal. E assim sucessivamente. E as faces laterais, né? As figuras que formam as faces laterais são retângulos. Tá? Aqui no estúdio, eu estou dentro de um prisma retangular. A base aqui é um retângulo, o forro aqui do nosso estúdio é um retângulo e as paredes são retangulares também, certo? Então, uma figura muito constante no nosso dia a dia. Quais são as principais medidas que eu preciso, né, para fazer os cálculos envolvendo essa figura? Turma, principalmente volume, né, para calcular volume, que é o espaço interno, quanto de espaço tem dentro da figura, e a área, que são as faces laterais, a face inferior e a face superior. É o espaço externo, né? O espaço externo é a área. O espaço interno é volume. É isso que costuma cair, certo? Então, isso aqui é um prisma. Medidas que eu preciso, principalmente a altura, né? Que é um segmento aqui que vai do centro aqui da face superior para a face inferior, é a altura. A área da base, né? Eu preciso também. Tá? Então, como é que se calcula, qual é a fórmula para calcular o volume de um prisma? Existe uma fórmula geral, porque o prisma é uma figura que pode mudar, né? Depende da base. Então, para você calcular o volume, que é a parte interna, o volume de um prisma, basta você calcular a área da base e multiplicar pela altura, certo? Esse carinha aqui é área da base, esse AB, e esse H é a altura. Beleza? Então, essa é a fórmula para você calcular o volume de um prisma. Aí depende de que figura está na base. Pode ser um pentágono, um hexágono, um quadrado, aí você tem que calcular. Certo? E outra fórmula importante que cai nas questões é a questão da área externa. Então, a área de um prisma vai ser composto pela área lateral. Aí, no caso, basta você calcular a de um retângulo e multiplicar por quantos retângulos a face lateral for formada. E a quantidade de retângulos depende da figura que está embaixo. Como nesse caso aqui do nosso exemplo é um pentágono, então você tem 5 retângulos. Calcula 1 e multiplica por 5, no caso. Mas
2 vezes a área da base. Certo? Por que 2 vezes a área da base, pessoal? Porque tem que contar a base inferior e superior. Como elas são iguais, você calcula uma vez e multiplica por 2. Certo? Então, aqui são fórmulas gerais. Turma, nós estamos estudando para concurso, não é isso? Então, a gente não pode perder tempo. Quais são as figuras, os prismas que mais aparecem nos concursos? Não estou dizendo que serão os únicos, mas o que mais aparece. São 2 prismas especiais, que eu chamo de paralelepípedo, que é justamente o formato dessa sala aqui, talvez, provavelmente, o formato do teu quarto, você está assistindo essa aula, certo? E o cubo. São 2 prismas especiais, porque aparecem com muita frequência. Tem muitos reservatórios com o formato de uma figura dessa, né? Então, nesse caso aqui, o paralelepípedo ele possui 3 dimensões. O comprimento. O que é um paralelepípedo, professor? É um prisma cuja base é um retângulo. A base dele aqui é um retângulo. Então, esse prisma que a base dele é um retângulo, ele é chamado de paralelepípedo. Ah, professor, os blocozinhos lá do centro, né? É verdade, ele é um paralelepípedo, né? Um formato. Então, você tem 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. São as 3 dimensões, certo? Pessoal, para você calcular o volume, e essas formas podem ser fixas, porque aqui no caso estou falando de um tipo específico de paralelepípedo, para você calcular aqui o volume, V, que é o espaço interno, muito simples, muito fácil. Basta você multiplicar as 3 dimensões. Comprimento, C, vezes largura, L, vezes altura, H, certo? Comprimento, largura e altura. Ou às vezes tem questões que falam de profundidade, certo? Mas são as 3 dimensões diferentes que podem haver no paralelepípedo. Multiplica as 3, você tem o volume dessa figura. E a área, professor? A área é o seguinte, turma. Você vai pegar o 2, abre parêntese, e aqui você vai multiplicando uma dimensão pela outra. Ou seja, comprimento vezes a largura, mais o comprimento vezes a altura. Falta quem? Falta multiplicar a largura pela altura. Largura vezes altura. Pronto. Com essa fórmula aqui você calcula a área externa. Aí você tem que ter esse discernimento na hora da questão. Por exemplo, se ele pedisse, se fosse uma questão que caísse assim, eu quero saber quanto de papelão eu preciso para formar uma caixa desse formato. Poxa, ele quer saber quanto de papelão, turma? Ele quer saber a região interna. Aí se ele quer saber quanto de água cabe aqui dentro, aí você vai ter que calcular o quê? A parte interna, que é o volume. Certo? Então, essas são as fórmulas de volume e área do paralelepípedo. E do cubo? O cubo é um paralelepípedo cujas faces são quadrados. Tá? É aquele cubo que tem o formato do dado que a gente joga, né? Nesse caso, todas as arestas medem a mesma coisa. Ó. Comprimento é L, largura é L e a altura é L. Se você multiplica as 3 dimensões, você não tem L ao cubo. Por isso que o expoente 3 a gente fala elevado ao cubo. Então, o volume dessa figura aqui, basta você pegar o lado, ou a aresta, não é nem lado, é aresta que nós chamamos, tá? E elevar ao cubo. Já a área, ora, você percebe que nós temos o quê? Nós temos 6 quadrados de lado L. Se um quadrado é L ao quadrado, eu tenho 6. Então, a área vai ser o quê? 6L ao quadrado. Certo? Então, você tem a fórmula geral para calcular volume e área de todo e qualquer prisma. E você tem a fórmula do volume e área de calcular 2 prismas especiais, que caem muito nos concursos, que é o paralelepípedo e o cubo. E agora vamos para as questões, vamos resolver os exercícios. Primeiro, alguns objetos, durante a resfriação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos?
Ok, turma, então vamos lá. Ele mostrou essa figura aqui, né, de um tanque no formato de um paralelepípedo, né, no qual ele vai colocar um objeto, ele vai jogar aqui, ó, dentro desse tanque aqui, ele vai jogar um objeto, e esse objeto tem 2.400 centímetros cúbicos. E ele quer saber o que vai acontecer com o nível da água, né? Obviamente vai aumentar, né? Claro que vai aumentar. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem que saber, o que vai acontecer? Primeiro, turma, eu preciso saber quanto de água tem nesse reservatório, né? No caso, esse prisma é um paralelepípedo. Basta você multiplicar aqui as 3 dimensões. Acontece que ele não está até o final, ó. Então, para eu saber aí o volume de água e não do reservatório, eu vou multiplicar aqui 40 por 30, mas apenas por 20, porque tem 5 centímetros aqui que não tem água. Então, nós temos um volume inicial de quanto? Olha só, 40 vezes 30 vezes 20, tá? Eu expliquei porque é o 20, né? Então, você tem um volume inicial, vou chamar aqui de VI, daqui dá 24.000 centímetros cúbicos. Beleza, turma. Só o que vai acontecer? Nesses 24.000 centímetros cúbicos, como ele vai jogar uma pedra aqui com esse volume, essa pedra vai ocupar o espaço, né, de 2.400. Então, depois que você joga a pedra, você vai ter um volume final, né, vou chamar de VF, desse valor aqui acrescido de 2.400. Então, ele passa a ter 26.400 centímetros cúbicos após ele ter colocado a pedrinha. Agora, turma, eu tenho que saber quanto é que vai ser essa altura. Ó. Esse volume deu 26.400. O comprimento não tem como mudar. A largura não tem como mudar. Eu tenho que saber a altura. Ó. Qual foi a altura que gerou esse 26.400? Tá? Então, esse volume final, você vai multiplicar por 40 vezes 30 vezes uma altura H que eu não sei quem é. Certo? A altura atingida após ser colocada a pedra. Isso aqui vai ser igual a 26.400, que é o volume final. Certo? Então, nós temos aqui 1.200H, 1.200H igual a 26.400. Se você cortar aqui 2 zeros, se você dividir 264 por 12, você vai encontrar uma altura igual a 22 centímetros. Ora, turma, a altura antes era só 20, né? Passou a ser o quê? Passou a ser 22. Aumentou a altura do recipiente. Então, qual é a resposta correta ali? Letra C. Nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar a 22 centímetros de altura. Resposta correta, letra C. Beleza? Vamos para a segunda questão, também uma questão envolvendo paralelepípedo, né? Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na forma. Então, uma caixa de 20 por 8 por 20. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo retangular, cujas dimensões externas em centímetros estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetros. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetros cúbicos na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates? Olha só, turma. Então vamos lá. Primeiro, você tem uma caixa que deu as 3 dimensões aí. 20 centímetros, vamos primeiro pegar as informações. 20 centímetros aqui o comprimento, né? Uma altura, né, de 8 centímetros. Aqui nós temos a largura de 20 centímetros. É um paralelepípedo.
E aí, turma, o seguinte, isso é uma caixa, né? E ele falou que todas as faces, esse espaço aqui, ó, é de 0,5 centímetro. Certo? 0,5 centímetro. Ou seja, esse comprimento aqui, ó, externo é 20, o interno vai ser apenas 19. Certo? Essa altura aqui, ó, que externo é 8, interno vai ter somente 7. Só por que 7? Porque meio embaixo e meio em cima. A mesma coisa na outra dimensão, ó, que externamente é 20, internamente é só 19. Ora, turma, ele quer saber o volume de madeira. Pensa bem, turma, se eu calcular o volume total, vamos calcular o volume total. O volume total de toda a caixa, você multiplica 20 vezes 8 vezes 20. Você vai ter um volume de, chama aqui de V1, tá, turma? Só para diferenciar. É o volume da caixa toda, como se ela fosse maciça, tá? Então você vai ter 3.200 centímetros cúbicos. Beleza. E se eu quisesse, galera, calcular só o volume interno, o volume que está vazio? Ah, professor, se eu quer calcular só o volume que está vazio, você tira 1 centímetro de cada dimensão dessa. Ou seja, você vai multiplicar 19 por 7 e por 19. Que é o volume 2, que é a parte de dentro. V2. Ou seja, 19 vezes 7 vezes 19. Então você tem um volume V2 de 2.000, fazendo essa conta aqui, dá 2.527 centímetros cúbicos. Olha, agora que vem aí a jogada. Turma, pensem comigo. Ele não quer só o volume da madeira? Se eu calcular o volume externo, com as dimensões externas, e subtrair do interno, não fica só a parte entre o externo e o interno, que é justamente a madeira? Não é isso? Então, para calcular o volume da madeira, você calcula o volume da caixa toda, menos o volume da parte de dentro. Que aí você vai ter justamente só o que sobra, que é a parte entre o externo e o interno. Então, no caso, o volume da madeira usado para você confeccionar essa caixa é 3.200 menos 2.527. Você vai encontrar 673 centímetros cúbicos. Certo? Então, nossa resposta correta para essa questão é a letra C de casa. Certo? Beleza, vamos para a nossa última questão. Uma questão até bem parecida com essa anterior, para você ver como é importante você responder exercícios, porque às vezes um raciocínio que você usa para uma questão, você usa para outra também. Olha como essa questão é muito parecida. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12. E a do cubo menor, que é interno, mede 8. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de... Beleza? Olha, turma, veja como o raciocínio é o mesmo, né? Você tem um cubo, né? Um cubo maior, cuja aresta, vou chamar até aresta aqui maiúscula, é igual a 12 centímetros. Dentro é um espaço vazio, que é um cubo menor, de aresta igual a 8, não é isso? 8 centímetros. Beleza. Turma, o que ele quer? Ele quer justamente o total de madeira que foi utilizado para fazer esse porta-objeto. Ora, então o que nós vamos fazer? O volume de madeira vai ser o volume do cubo maior, menos o volume do cubo menor. Basta subtrair o mesmo raciocínio
que nós tivemos na questão anterior, certo? Como é que se calcula o volume de um cubo, galera? Basta você pegar a sua aresta, que é 12, e elevar ao cubo, né? Menos a aresta do outro é 8 ao cubo. Então você vai ter que o volume vai ser igual a 1728, né? Menos 512, certo? E aí você vai ter um volume de madeira igual a 1.216 centímetros cúbicos, certo? E aí nós temos como resposta a letra D de dado. Ok, galera? Não esqueçam, nós estamos na plataforma Gonçalves Dias, no Instagram, no YouTube. Clica aí, dá um like, se inscreva no nosso canal, tá? Valeu!